Oi, eu sou Carlos Henrique Abud e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre concepção de personagem. E para isso eu vou usar uma ilustração que eu fiz muito rapidamente e registrei da maneira mais simples possível. Essa ilustração é um desdobramento de uma ideia que eu tive e que eu mostrei no Estúdio Vlog da semana passada. Se você não viu, dá uma olhadinha lá, o link está aqui embaixo na descrição. E naquela ilustração eu me inspirei em algumas linhas aleatórias para fazer uma criatura artificial interagindo com algumas flores, tirando uma flor do chão, meio que um robô, uma criatura assim meio indefinida, mas definitivamente não humana. E aí eu pensei em estender um pouco esse conceito e trabalhar de novo essa relação entre uma máquina e algo vivo, só que dessa vez invertendo. Como o personagem anterior tinha características masculinas, dessa vez eu estou trabalhando com uma mulher e ela está interagindo com uma espécie de pássaro mecânico. Por enquanto ainda não parece um pássaro comum, mas as características artificiais dele vão entrar mais pra frente no vídeo. Eu tomei como base para fazer a pose da personagem uma ilustração que eu já vi há muito tempo e gostei, e fui criando o restante. Acabou que a estética desse personagem ficou entre o steampunk e a fantasia clássica, e eu achei que esses dois elementos se mesclaram muito bem, pelo menos nessa primeira versão. Então, durante essa timelapse, eu vou falar um pouquinho sobre alguns aspectos que eu tomo como base, como guia, para fazer a concepção de um personagem. Bom, para mim, a pedra fundamental nesse processo é a intenção. O que eu, como autor, quero com esse personagem? Que tipo de relação que eu quero que ele tenha com o público? Eu quero transmitir medo, esse personagem vai assustar o público? Ou eu quero transmitir uma sensação de poder, porque esse personagem vai ser um vilão, um grande líder? Ou vai ser alguém carismático, que vai gerar empatia com o público, alguma identificação? E nesse caso, no caso desse desenho, eu queria transmitir uma sensação de confiança. Eu quero que se faça uma leitura dessa personagem de que ela é uma pessoa sensível, regida pelas emoções. Então, sendo essa a minha intenção, eu trabalhei certos aspectos da expressão facial, da posição da cabeça, de forma a transmitir esse tipo de atitude da personagem. Então, os olhos fechados, o ângulo em que eu coloquei a cabeça do personagem faz com que ela pareça ser alguém receptivo, alguém mais sensível, e é mais ou menos isso que eu estava buscando quando eu estava criando o personagem. Um segundo ponto, uma vez que eu já tenho a intenção definida, é o tema. Então o tema vai funcionar como uma âncora, né? Ele pode ser uma única palavra ou um conceito, como frio, calor, solidão, luta, injustiça e por aí vai. No caso desse desenho, como eu já havia falado, ele é um desdobramento de uma outra ilustração que eu fiz, e essa outra ilustração já representava alguma coisa na relação do biológico com o artificial, né? Com a máquina e o humano, a máquina e a natureza. Então eu assumi que essa personagem vive no mesmo universo que aquele robô, aquele ser artificial da primeira ilustração. Então o tema aqui é a relação entre o homem e a máquina, entre o natural e o artificial. Então eu quis trabalhar dessa forma. E eu falo que o tema é a âncora justamente por isso, porque enquanto você está nos primeiros estágios da criação, a tendência de você ir muito longe, se perder e acabar ficando muito disperso, o seu conceito é muito grande. E dessa forma, com o tema definido, a gente consegue fazer girar em torno dele as propostas e ideias que vão construindo o personagem gradativamente. E uma última questão com a qual eu sempre me preocupo é que o personagem precisa contar uma história. Então essa primeira ilustração ou um conjunto de frases ou qualquer esboço, né, de um personagem precisa estimular perguntas. Nesse caso, qual seria a importância do pássaro para ela, né? O que ela faria se ela perdesse esse pássaro? Como ele é artificial, é ela que fez o pássaro ou ela o encontrou em algum lugar, ela ganhou de alguém importante para ela? E com isso eu já consigo enxergar várias direções para onde eu posso levar uma futura história envolvendo esse personagem. Lembrando, claro, que não é necessário representar o personagem interagindo com uma criatura ou com outra pessoa para que ele conte uma história. Então, alguma coisa na pose do personagem, na vestimenta, na expressão facial, como eu tinha falado antes, uma marca que ele tenha, algum objeto que ele esteja segurando. Vale a pena pensar um pouquinho para incluir algum elemento nesse sentido, porque isso vai compensar bastante na hora de colocar o personagem em ação numa história. Enfim, esse esboço rápido é apenas o primeiro passo para a concepção de um personagem e o caminho mais natural depois de feito esse primeiro desenho, e principalmente porque eu tomei como base uma pose de uma ilustração que já existia, é fazer outras releituras, talvez acentuando mais o lado fantástico nas vestimentas do personagem, em outra ilustração acentuando características do steampunk, deixando isso mais pesado, pensar em fazer o pássaro mais imponente ou maior, talvez com partes mecânicas mais evidentes, e aí depois é possível juntar o que for mais interessante, os aspectos mais interessantes de cada uma dessas versões em um desenho definitivo. E eu pretendo fazer isso em vídeo, continuar a criação desse personagem em vídeo, só que mais pra frente. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, meio diferente dos que costumam sair aqui no canal. E se você gosta de escrever, não deixe de conferir a nossa série de exercícios de escrita criativa, a playlist da terceira temporada está aqui do lado. Era isso pro vídeo de hoje, abraços!
e até a próxima.